Talvez você sempre me veja aqui gravando bobeira, gravando viagem, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas talvez você nunca tenha me visto vir aqui falar sobre uma coisa séria. Porque eu acredito muito no bom humor, na leveza das coisas, e é quase sempre isso que eu venho trazer aqui. Além do que eu sempre encarei isso daqui como brincadeira, sabe? Nunca como um trabalho, eu vou virar blogueira. Não, foi sempre como um hobby mesmo. Uma forma de mostrar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vida, o que eu queria mostrar. De forma mais divertida, enfim, muita gente se interessa pelos Estados Unidos, pelo fato de eu ter vindo pra cá, e, enfim, sempre foi nesse sentido, sabe? Mas de um tempo pra cá eu tenho sentido a necessidade de abrir um pouco mais da minha vida, e eu sei que com isso tudo vem muita coisa, porque não que eu tenha vergonha do meu passado, ou jamais, isso não, porque não é sobre mim, é sobre Jesus. Mas a questão de você abrir um pouco mais, você acaba abrindo também a sua privacidade. E eu já quero deixar claro aqui que eu não tô aqui para invadir o espaço de ninguém, para expor ninguém, somente Jesus, somente a minha vida. E eu sei que isso traz consequências e eu já tô disposta a encará-las, né? Porque hoje em dia a internet, querendo ou não, é terra de ninguém, né? As pessoas acham que elas podem falar e expor as opiniões dela pra você como se você não fosse um ser humano do outro lado dessa tela. E eu já queria te dizer que eu sou uma pessoa, um ser humano, tá? A pessoa que vai ler o que você vai escrever sou eu aqui. Bem, então vamos lá, né? Eu quero trazer um pouquinho da minha vida, porque eu tenho sentido que é hora de compartilhar, sabe? Algumas pessoas aqui até já sabem, acompanharam de perto gente que é meu amigo, conhecido, enfim, ou que tá aqui há mais tempo, que viveu todas as fases comigo, o que eu coloquei, o que eu expus, muita coisa eu não expus, porque tava em processo, então, enfim. Mas eu quero contar um pouco de quem é a Suziane, né? Vamos começar por aí. Um pouco de quem eu sou. Talvez que você que me conhece agora, você que chegou aqui por acaso nesse Instagram e se identificou com minhas fotos, com o lugar onde eu moro, com os lugares que eu vou. Talvez você não tenha nem ideia de quem é essa pessoa aqui, né? Então vamos lá. Eu me chamo Suziane, minha mãe foi bem criativa no meu nome, tenho 28 anos e eu moro aqui na Flórida atualmente, nos Estados Unidos. Sou casada com uma pessoa extraordinária que nem nos meus melhores sonhos eu achei que eu fosse merecer um dia. Gente, eu sou chorona e a minha história é a minha história. E quando eu me dou conta do quanto eu sou amada por Deus, do quanto Ele me ama e das coisas que Ele simplesmente tem prazer em me dar, eu não resisto. É isso aqui mesmo. Então, se você não quer ver ninguém chorando, se você não tá afim de assistir um vídeo um pouco mais longo aqui nessa rede social, você passa, porque sou eu não consigo resumir muita coisa e eu sou chorona mesmo, então é isso aí. Enfim, sou casada com uma pessoa incrível e eu vou contar um pouquinho de como foi pra chegar até aqui, né? Eu nasci num lar cristão, filha de pastor da Assembleia e militar. Então tu imagina um pouquinho a caixinha que eu fui criada, né? Mas em nenhum momento eu me faço uma vítima disso. Pelo contrário, eu agradeço porque eu tive a oportunidade de ser criada conhecendo um pouco de Jesus, mesmo que de uma maneira que hoje eu não concordo, que nunca fez muito sentido, mas Jesus foi apresentado pra mim muito cedo e muito do que eu sei hoje de Bíblia
de Jesus veio justamente desse conhecimento que foi colocado na minha cabecinha lá quando eu era criança ainda, sabe? Mas muitas das coisas eu não concordo, muitas das coisas me limitaram e, enfim, eu não culpo jamais meus pais porque era o entendimento que eles tinham na época e graças a Deus isso mudou hoje também, então, amém. Mas eu passei minha vida toda na igreja, até os 21 anos, fazendo coisas pra Jesus, que a gente chama de servir, né? Se você não é da igreja e você nunca ouviu falar sobre isso, servir é quando você faz alguma coisa na igreja sem ganhar dinheiro, né? Sobre isso. Você doa o seu tempo, você doa o seu conhecimento em alguma coisa, em alguma área, pra ajudar, de fato, as pessoas que estão ali sem visar nenhum ganho. E o que volta pra você, na realidade, é muito maior do que dinheiro, né? Porque quando você realmente faz isso com o coração naquilo, feliz, sabe? Deus, ele te abençoa, Deus, ele faz coisas com você que você, assim, nunca, jamais ganharia numa empresa, sabe? Digamos assim, se você... Enfim, não sei se estou me fazendo entender, mas é isso, gente. Esse é o meu jeito, é o jeito que eu falo. E eu acho que pra você se expor aqui, você não tem que ser perfeita ou ser uma coisa que você não é. Então, eu sou assim, tá? Não se assuste. Mas, enfim, passei a vida inteira servindo na igreja. Já trabalhei com tudo que você possa imaginar na igreja. Até os 21 anos. Quando eu fiz 21 anos, eu... Sabe Deus por quê? Que até hoje eu não entendo muito. Eu quis seguir os meus caminhos. Eu falava assim, esse negócio de igreja não é pra mim. Talvez eu não conhecesse de fato Jesus hoje. O meu conhecimento de Jesus é uma coisa que eu realmente não tinha naquela época. O que eu conhecia era muito religião. E talvez seja por isso que, enfim... Eu não via motivo de estar na igreja, sabe? Eu falava, isso não é pra mim, essas pessoas são todas bitoladas, é tudo um conjunto de regras, é o que eu não posso fazer. E eu tava cansada disso, eu era jovem, falava, eu nunca fiz nada na vida, sabe? Talvez você se identifique, porque eu era aquela pessoa que tava dentro, de fato, dos padrões, sabe? Que são impostos pra você. E eu resolvi sair e fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, achando que aquilo ia me fazer feliz. Grande engano, né? Já vai um spoiler. Achando que eu teria liberdade, mal sabendo eu que a liberdade é quando você tem o poder de dizer não, o poder de escolher de fato o que você quer, sabe? E eu tinha isso na igreja, com Jesus, na realidade, na igreja não, com Jesus, deixa eu mudar minha frase. Só que, infelizmente, às vezes, dentro da igreja, as coisas são tão colocadas de uma certa forma que você acaba achando que você não tem liberdade, mas você tem, tá? Mas na época eu achava que não e que eu só teria essa liberdade se eu realmente saísse e fosse fazer o que eu quisesse. E foi isso que eu fiz. Eu saí da igreja, a princípio escondida, né? Imagina eu chegar na minha casa e falar que eu não estava mais indo na igreja. Eu mentia, eu falava que eu ia pra igreja, mas eu ia pra outros lugares. Eu comecei a beber, porque era uma coisa que não se faz na igreja, né? Beber bebida alcoólica. Só que eu não bebia, esporadicamente. Eu comecei a beber sem controle nenhum, né? Tipo assim, é uma coisa nova, eu não sabia o que era. Eu queria experimentar de tudo ao mesmo tempo e já vi o que dava, né? Grandes ressacas no dia seguinte. Eu comecei a fumar. Muita gente aqui não sabe, mas sim, eu já fumei cigarro. Não fui pras drogas, nunca fui. Porque eu simplesmente tinha medo. Meu testemunho pessoal. Eu tinha medo. Porque sempre me colocaram um terror tão grande com droga que aí eu realmente nunca provei, inclusive. Porque eu tinha medo. E como eu sou uma pessoa que eu me vicio muito fácil, eu tenho essa tendência a me viciar nas coisas muito fácil, eu tinha medo de me viciar e não saber sair depois. Então eu não fiz. Mas eu caí na bebida, né? No cigarro, nas festas... Querendo ou não vou usar essa palavra, porque essa palavra é muito ruim, mas enfim. Perdi minha virgindade de um jeito muito ruim, sabe? Não foi num relacionamento, não foi com uma pessoa que eu amava e que eu achasse que valia a pena, não. Foi de qualquer jeito, foi meio que pra dar um check numa lista de coisas. Eu nunca fiz, então eu preciso fazer, porque todo mundo na minha idade faz. Eu tinha 21, 22 por aí. E, enfim, foi horrível, eu comecei a cair nessa vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu
tinha muito baixa autoestima. Eu não conseguia ficar sozinha na minha presença. Então, qual era a minha saída? Namorar. Eu precisava namorar. Eu nunca fiquei... Depois que eu comecei a namorar, meu primeiro relacionamento foi com 18 anos. E depois que eu comecei a namorar, eu simplesmente não parava em relacionamento. Eu pulava de um pra outro, de um pra outro. Terminava, daqui a 2, 3 semanas eu tava com outra pessoa namorando, tá? Não era ficar. Eu nunca fui uma pessoa de ficar. Porque aí é meu mesmo, pessoal. Porque eu tinha oportunidade, mas eu queria um relacionamento. Eu queria alguém pra estar ali comigo, porque eu não conseguia estar sozinha, sabe? Então foi assim que eu vivi dos 21 até os 26, pulando de relacionamento em relacionamento, escolhendo aquilo que eu achava que era bom pra mim, né? E sempre foram escolhas muito ruins. De novo, não estou aqui pra expor ninguém, tá? Mas simplesmente naquela época não fazia sentido nenhum pra mim estar com tal pessoa ou fazendo tal coisa. Que realmente não era o que Deus queria pra mim, não era o meu propósito de vida. Porque hoje, casada, eu aprendi que realmente quando você se une com uma pessoa, você une propósito, sabe? As coisas batem de um jeito surreal. O plano de vida, o plano de futuro, o que você faz, o que você quer fazer, o que você pensa. Até mesmo dentro de igreja, é incrível como tudo bate, sabe? E eu nunca tive isso. Mas eu fui indo. E eu fui caindo num quadro de depressão, que eu só fui diagnosticar bem depois, inclusive. Que o que é depressão na realidade? Muita gente acha que é uma tristeza profunda, mas na realidade é a ausência de prazer. Deus criou a gente para ter prazer nas coisas, porque Ele tem prazer em nós, sabe? E quando eu perdi isso, eu não via mais sentido na vida, sabe? Tinha dias que eu levantava e eu falava assim, pra que eu vou acordar mais um dia? Eu vou trabalhar, pra quê? Qual é o sentido, sabe? Era um vazio, uma coisa tão estranha, eu não tinha mais prazer em nada, em nada. E o que eu fazia pra cobrir esse buraco? Ficava doidona nas festas, bebendo, fumando, namorando, enfim, né? Tentando suprir um buraco enorme dentro de mim que no dia seguinte era pior, né? Porque quantas foram as noites que eu não dormia, né? Eu ficava deitada na minha cama, sem sono nenhum, chorando, falando, cara, e agora? Eu tô num buraco e eu não sei como sair dele, sabe? E quantos foram os dias que eu perdi inteiros dentro do meu quarto, sem comer, sem falar com ninguém, no meu quarto escuro, só chorando. Muita gente não viu isso, porque eu postava, eu não queria mostrar pra ninguém que eu tava ruim, que eu tava quebrada. Eu queria mostrar pras pessoas que eu tava bem. Afinal, eu sempre fui orgulhosa, né? E Deus tá moldando isso em mim, graças a Deus. Mas eu falava assim, eu saí da igreja pra seguir as minhas escolhas, então eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu tô bem. Na realidade, eu tava muito mal. E daí eu fui fazendo escolhas erradas atrás de escolhas erradas, até que eu, em relacionamentos quebrados, pulando de um pra outro, eu comecei a me envolver com uma pessoa do mesmo sexo, como mulher. Muita gente aqui não sabe, muita gente acompanhou também. E já trago isso com uma questão de muita naturalidade, tá? Porque as pessoas às vezes acham que, nossa, é o maior dos pecados. E não, sabe? A mesma pessoa que ficou fofocando de mim, por exemplo, na época, pra Deus é tudo a mesma coisa. Eu ouvi algo hoje que eu achei sensacional numa pregação. Uma prostituta, por pior que ela seja, e qualquer mulher dentro da igreja são a mesma diante de Deus, tá? Nada do que a gente faça ou deixe de fazer aumenta o amor de Deus por nós, ou a nossa boa imagem, porque nós somos muito ruins. A gente não sabe o quão ruim a gente é, e a gente também não sabe o quão amado a gente é por Deus. São as duas coisas, sabe? Mas enfim, me envolvi, tive um relacionamento de quase 4 anos, o qual eu saí de casa, né? Cheguei a morar junto com essa pessoa. E porque eu achava que aquilo era o que eu queria na época, de fato era o que eu queria na época. Tá? Não vou me colocar como vítima porque eu não fui, eu escolhi. Todas as coisas que eu fiz, eu escolhi. Eu escolhi beber e ficar doidona, não lembrar de nada no dia seguinte. Eu escolhi colocar um cigarro na minha boca. Eu escolhi ter um relacionamento com uma outra mulher e sair de casa. Assim, eu escolhi. Eu escolhi não dar ouvido aos meus pais. Eu escolhi não dar ouvido às pessoas que se preocupavam comigo. Eu escolhi isso, tá? Porque eu achava que eu queria aquilo. E, enfim, fui vivendo a minha vida e cada vez mais o meu buraco vou chamar assim, vazio dentro de mim,
aumentava, porque nada daquilo fazia sentido. No momento em si fazia, nossa, enquanto eu tava bebendo, enquanto eu tava namorando, enquanto eu tava fumando, enquanto eu tava nas festas, enquanto eu tava virando noite, era maravilhoso. Eu me sentia super feliz, né? Até pelos efeitos das drogas que eu tava colocando pra dentro. Mas quando eu deitava minha cabeça no meu travesseiro, eu simplesmente não conseguia dormir, eu não tinha paz. E aí eu terminei esse relacionamento, porque pra mim já tava numa coisa que eu não queria mais, não fazia sentido, não pelo fato de ser com uma outra mulher, mas simplesmente pelo relacionamento em si, assim como com outros caras que eu já tinha tido antes. Era horrível, não fazia sentido pra mim, era aquela coisa maçante, enfim, era um relacionamento ruim. Eu terminei, e aí você pensa, essa é a parte que ela vai falar que ela volta pra igreja. Não. Eu continuava sem amor por mim, tá? E eu falava assim, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Porque quando isso aconteceu, esse fato aconteceu na minha vida, teve muita gente, infelizmente, de igreja que me julgou, que falou mal, que apontou, que me usava de exemplo em púlpitos. Enfim, tudo que você pode imaginar. E se você já passou ou passa por uma situação desse tipo, eu quero dizer pra você que Jesus te ama. Às vezes a gente, como igreja, não demonstra muito o amor de Jesus por você. Eu te peço perdão, porque como uma pessoa que já passou por isso, eu sei o quanto dói você ser julgada, sabe? Como se aquelas pessoas não errassem, como se o erro delas fosse menor que o seu. E não é. Hoje eu entendo que não é. E eu queria muito que você entendesse. Eu sei que é difícil, mas eu te peço desculpa em nome dessas pessoas, porque eu sei o quanto é ruim você estar do outro lado, sabe? Você ser julgado. E eu terminei esse relacionamento, só que eu terminei destruída, né? E eu voltei pra casa, consegui voltar pra casa, porque aí já foi uma coisa que Deus foi trabalhando, né? Ele trabalhou na vida dos meus pais e eu consegui voltar pra casa. E só que por estar tão destruída, eu achei que eu merecia qualquer coisa. E daí eu entrei num relacionamento, mais um relacionamento quebrado, dessa vez com um homem, mas um relacionamento abusivo, um relacionamento que a pessoa me depreciava em palavras. Eu era xingada de todos os nomes que você possa imaginar. E eu sempre fui uma pessoa muito sincera, então antes de entrar em qualquer relacionamento, eu sempre falava as coisas que eu já tinha feito. Porque eu não queria enganar ninguém, sabe? Eu queria que a pessoa me conhecesse como eu sou. E eu fiz isso com esse relacionamento, e aí essa pessoa não perdia a oportunidade, né? Qualquer briga, porque você é sapatão, porque você gosta de mulher, porque você enfim, não vou falar os xingamentos, né? Porque vai ficar feio aqui, mas enfim, disso pra pior, sabe? Uma pessoa que já me prendeu em casa, uma pessoa que controlava o que eu vestia, aonde eu ia, as pessoas que eu falava, as minhas redes sociais, quem eu seguia, quem eu deixava de seguir, quem curtia minha foto, quem comentava, quando que eu falava com os meus pais, enfim, tudo. Além das palavras. E por 2 vezes essa pessoa também quase me bateu, né? Chegou a me segurar, jogar água na minha cara, jogar minhas coisas longe, a cuspir em mim. Enfim, né? Todo tipo de agressão aí que você possa imaginar. E eu fiquei 1 ano ainda nesse relacionamento porque eu achava que eu merecia. Eu falava assim, não, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu já fiz muita coisa, eu dei vergonha pros meus pais. Não, é o que eu mereço. E aí um dia, eu morando já com os meus pais, como eu falei, eu tinha aversão à igreja, tá? Eu saí de um fui pra outro extremo. E eu falava que eu nunca mais ia. Mas eu não sei te dizer porque um domingo eu acordei e eu senti de ir pra igreja. Minha mãe entrou no meu quarto e ela falou assim, minha filha, você vai aonde? Eu falei assim, porque ela sempre me chamava, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Meus pais sempre me chamavam, Suziane, vamos na igreja? Eu falava, não, nunca mais. Não gosto de crente, um bando de hipócrita, que só sabe julgar o erro dos outros e não olha o seu. Aí ainda usava a Bíblia, né? Quer tirar o cisco do olho do irmão, mas não olha a trave do seu. Gente, pessoa que já foi da igreja, quando ela quer usar a Bíblia pra julgar os outros também, ela usa, tá? Eu fiz muito isso, já te digo o que faz. E eu simplesmente falei, vou na igreja. Ela, tá bom. Ela simplesmente fechou a porta e saiu, porque ela falou, vou sair daqui antes que essa menina mude de ideia. E eu morava no Rio e eu fui pra Lagoinha, em Niterói. Eu fui lá, na época com esse ex ainda, né, desse relacionamento. E eu simplesmente chorei o culto inteiro. Parecia que o pastor sabia a minha vida. Coisa mais clichê que você escuta, né? Mas de fato aconteceu.
E eu não sei te dizer, porque era outra coisa que eu falava assim, se eu voltar pra Jesus, o que eu acho que realmente não vai acontecer, eu nunca vou lá na frente, porque é uma vergonha, não sei o quê, ninguém precisa saber, eu achava assim, né? Eu cheia das razões, cheia das convicções, toda errada, coitada, mas enfim. Quando eu dei por mim, eu tava lá na frente, só chorando. Eu não sei te dizer como eu cheguei lá na frente, tava no auge do Covid, isso foi em 21, janeiro de 2021. Eu tava com quase 27 anos, eu faço aniversário em fevereiro. E eu só chorava, era no auge da pandemia, as pessoas queriam me abraçar, tinha uma irmãzinha da consolidação, né, de coletezinho lá na Lagoinha, querendo me abraçar e não podia, todo mundo de máscara, ensopada já de tanto chorar. Enfim, ali eu fiz uma oração que talvez muita gente acha errado, mas foi uma oração sincera e é o ponto que eu quero chegar de eu estar te contando tudo isso aqui. Você precisa ser sincero, sabe? Não mostrar nada pra ninguém, porque você não precisa dar satisfação pra ninguém, que quem te justifica é Jesus, é Deus. Mas eu fui sincera, eu falei, Deus, eu já fui da igreja, cresci na igreja, já sei de tudo que acontece. E, sinceramente, se for pra ter aquela mesma vidinha que eu tinha, eu prefiro continuar no mundo. No mundo. Linguajar cristão, né? Porque eu não quero. Eu quero que seja muito mais intenso do que eu vivi fora da igreja. Porque se for pra ser essa coisa meio... Não quero. Eu fiz essa oração. E parece que Deus ouviu. Parece não, né? Deus ouviu e ele... Então tá, meu amor, vamos lá. Porque dali em diante, minha vida, ela deu uma reviravolta louca. E aí você vai entender o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, enfim. Isso foi em janeiro. Em março, eu terminei esse relacionamento. Foi um dos piores términos da minha vida. Foi onde a pessoa me trancou em casa, não me deixou sair. Portas de guarda-roupas caíram. Enfim, foi uma coisa assim, meio louca, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, até pra não expor ninguém. Enfim, muita gente que tá aqui acompanhou, conhece, eu não tô aqui pra isso. Terminei esse relacionamento. 10 dias depois eu fui mandada embora. E 5 dias depois eu descobri que eu tinha que tirar a vesícula. Abrindo um parênteses aqui, né? Eu sou bariátrica, eu operei em janeiro de 2020, né? Um ano antes disso acontecer. Porque uma das coisas que a depressão me levou foi a compulsão alimentar e a compulsão financeira. Eu cheguei a pesar 122 quilos, porque eu simplesmente comia pra me dar prazer, da mesma forma que eu bebia pra me dar prazer, que eu fumava pra me dar prazer, enfim. E sem controle nenhum. E eu comprava também pra me dar prazer. Eu cheguei a ter uma dívida de quase 30 mil, até mais de 30 mil reais no Brasil. E devido à bariátrica, a gente acaba absorvendo menos água, enfim, é um rolê, eu precisei tirar a vesícula, porque ficou com pedra na vesícula, né? A maioria dos bariátricos, inclusive, não tem vesícula. E eu falei, legal, a gente volta pra igreja, por quê? Pra tudo dar errado, né? Como que eu vou operar sem plano de saúde, sem dinheiro, eu tava com 30 mil de dívida, sem trabalho, como, né? E aí foi onde Deus começou a dar reviravolta na minha vida. Eu voltei pra igreja, mas eu quero te dizer que eu voltei do jeito que eu tava, tá? E o que eu fazia? Eu bebia. Eu comecei a sair com amigos pra beber porque eu queria esquecer aquilo, eu não aguentava, era uma realidade insuportável pra mim. E aí, num desses rolês, um amigo em comum, que hoje é o meu marido, viu uma foto minha, me conheceu pela internet, a gente começou a conversar e... De novo, eu era uma pessoa que eu não suportava ficar sozinha. Eu tinha literalmente menos de um mês solteira. E a primeira coisa que eu falei, olha só, eu não quero namorar, eu tenho problema com... Eu contei minha vida, né? Tudo. Eu falei, eu tenho problema de ficar sozinha, eu não consigo suportar a minha própria companhia, então eu quero ficar um pouco tempo sozinha, minha vida tá um desastre, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ele simplesmente virou pra mim e falou assim, olha só, eu entendo, isso é você, eu também não tenho pretensão nenhuma de namorar, vamos continuar conversando. E a gente começou a conversar e tal, e ele morava aqui, né? Eu falei, aí mesmo que não vai rolar, né? Porque imagina, gente, ele mora na Flórida, eu moro no Rio de Janeiro. Nunca. Eu já tinha vindo pra cá uma vez com 15 anos. Gente, dólar é caro, horrores, eu não tinha dinheiro, eu tava desempregada, eu tinha uma dívida, eu tinha uma cirurgia a fazer. Então você imagina. E foi, cara, e a gente começou a conversar, e Deus começou a usar muito a vida dele pra minha vida, sabe? Deus começou a afirmar coisas em mim através da vida dele. E eu comecei a querer ter mais intimidade, querer conhecer, de fato, eu comecei a ler a Bíblia, a consumir coisas de Deus, porque eu não fazia isso, nem na minha época de igreja, eu vou te dizer.
Eu era aquela crente que ia pra igreja nos domingos, assistia a palavra e check, tá bom, tá ótimo. E eu comecei a aprender de fato mais de Jesus em casa. E eu orei, eu falei assim: Deus, se for mais um relacionamento pra ser quebrado, afasta. E todas as vezes que eu orava, mais a gente se juntava, mais batiam-se as conversas, as ideias. E ele falou: preciso te conhecer pessoalmente. A pessoa tão louca igual a mim. Que tinha que ser, né, gente? Pra casar comigo tinha que ser uma pessoa louca, assim, igual a mim. Falou: vou pro Brasil. Ele pegou 2 semanas em maio, veio pro Brasil, a gente se conheceu. A gente já se falava de namoro e casamento, inclusive, antes da gente vir pra cá. Tô resumindo a história, tá? Antes dele me conhecer, porque senão vai ficar muito longo. E ele me conheceu e foi tudo aquilo, mais até eu ouso dizer, do que eu achei que seria. E eu virei pra ele no dia 23 de maio, que foi o dia que ele voltou pra cá, e eu falei assim: em setembro eu vou estar lá com você. Eu acho que esse foi o momento que ele olhou pra mim e falou: essa menina é louca, porque tava na pandemia, isso foi em maio de 2021. As fronteiras estavam fechadas, eu só tinha um passaporte, eu não tinha visto, e mesmo que eu tivesse visto, não tava podendo entrar nos Estados Unidos, tava fechado pra estudante, pra turista, pra tudo. Só entrava quem era residente ou green card, enfim. Eu tinha uma cirurgia pra fazer, eu tinha dívida, eu não tinha trabalho, né? Mas eu simplesmente entendi, no meu coração algo falou que setembro eu estaria aqui. Falei: tá bom, setembro eu tô lá. Passou-se umas 2 semanas, eu tinha um carro, que foi meu primeiro bem, o único bem até de hoje no meu nome que eu comprei. Eu falei assim: tá, se eu quero ir pros Estados Unidos, eu tenho que vender esse carro. Louca, né? Mas, enfim. Falei: se for de Deus, tudo eu fazia prova de Deus. Falar: se for de Deus, vai acontecer. Rápido. Só que eu achava que o rápido seria assim, 1 mês. Eu vendi meu carro em 3 horas. Eu anunciei meu carro no sábado, meio-dia, sábado, 3 horas da tarde, eu já tinha vendido esse carro. Isso foi num sábado. Na época, na pandemia, a gente precisava no Detran agendar, então eu só conseguiria vender de fato na terça-feira, que era dia útil. Só que no domingo eu decidi dar de oferta 10% do valor da venda do carro. Aí é meu, tá? Não tô pregando oferta, não tô pregando nada. É a minha sinceridade de coração. Eu sou essa pessoa meio louca e generosa mesmo. Se tiver que fazer, eu faço. E eu senti que era pra fazer. E eu tirei do meu cheque especial. Se você não sabe o que é cheque especial, é quando você não tem dinheiro na conta e começa a ficar vermelho, sabe? Ou então negativo, dependendo do banco. E aí ficou um valor alto até, inclusive, negativo na minha conta. Mas eu dei. E aí meu pai até virou pra mim e falou assim: mas Suziane, o cara podia me bloquear do WhatsApp, sumir. Eu não tinha nada assinado, eu não tinha dado chave, eu não tinha feito, ele não tinha me dado sinal, nada. Na terça-feira eu vendi o carro. Porque eu tinha certeza de que quem tava fazendo aquilo não era eu. Não era ele, era Deus. Passou-se o tempo, eu comecei a ver o visto. E aí eu entrei em contato com uma assessoria e ela até falou: Suzy, tá tudo fechado, a gente não tem como nem marcar a entrevista porque o consulado não tá fazendo. Eu falei: não, tudo bem. Eu tinha um processo na justiça dessa empresa que eu tinha saído. Eu precisava operar. Eu falei assim: vou tentar operar pelo plano dessa empresa, a qual eu estou processando. Eu operei, tirei minha vesícula em junho, dia 21 de junho de 2021, sem pagar nada, pelo plano da empresa, a qual eu estava processando. Em julho, eu começou a vir o boato de que abriria fronteira para estudante, começou a se abrir pouquíssimas vagas para fazer entrevista de visto de estudante no consulado do Rio de Janeiro. Falei: vamos tentar. Por algum milagre, eu consegui marcar dia 10 de agosto. Mas, de novo, não tinha ainda nem previsão de abrir para vir, era só entrevista para ter o visto. Eu marquei, e aí eu falei assim com a minha mãe, isso era julho: mãe, eu preciso de um vestido de noiva, porque se eu vou casar, eu preciso comprar um vestido. Eu ainda tinha minha dívida, tá? Só tinha vendido o carro, eu paguei metade da dívida com esse valor do carro, mas eu ainda tinha, sei lá, uns 12 mil reais pra pagar. E eu não tava trabalhando, tava sem renda nenhuma mensal. Eu falei: vamos comprar meu vestido, porque eu sei que o meu processo na justiça ele vai sair em julho. Tinha 4 meses, tá? Se você é brasileiro, se tá me assistindo, você sabe que processo na justiça demora anos, né? No nosso amado país. Mas eu tinha certeza que ele ia sair em julho. Eu fui comprar o meu vestido. Foi no dia 18 de julho, se eu não me engano, dia 20 de julho, por aí. Meado de julho. E eu amei o vestido. Eu falei assim: mãe, passa no seu cartão. Foi o vestido que eu casei, inclusive, tá? Spoiler. E quando meu processo sair, eu te pago. E minha mãe falou: eu vou dar de presente pra essa menina. Porque imagina, gente, ela tá achando que o processo vai sair. Quando eu saí da loja, o advogado me liga, ele falou assim: Suziane, seu processo saiu. Falei: tá, mas quanto que eu recebo? Ele: daqui a uma semana.
Meu processo saiu em uma semana. Foi com esse dinheiro que eu fiz toda a comprovação pra minha entrevista no mês seguinte pra visto de estudante. Foi com esse dinheiro que eu vim pra cá e consegui pagar todos os meus custos. Foi com esse dinheiro que eu quitei minha dívida no Brasil. Ficou agora mais ou menos uns 4 mil reais só que eu pago daqui. Foi com esse dinheiro que eu paguei minha mãe meu vestido. E enfim, eu fiz a minha entrevista dia 10 de agosto. E eu passei, né? Porque eu tô aqui. E a partir daquele momento eu falei assim, eu vou comprar minha passagem, porque em setembro eu vou estar aqui. E eu cheguei aqui dia 12 de setembro. Como Deus tinha falado no meu coração lá em maio, sem eu ter nada palpável. A fronteira abriu nesse meio tempo só para estudante, eu consegui vir para cá com todas as burocracias, né? Com vacina. Eu consegui ser vacinada antes do que a população normal da minha idade por causa da minha bariátrica, e foi uma lei que foi só no Rio de Janeiro e mais um outro estado, não foi no Brasil todo. Então, assim, eu vi realmente Deus movendo tudo ao meu favor para eu vir para cá. E o ponto que eu quero chegar esse é um pouquinho da minha vida, né? Se eu fosse falar tudo, nossa, dar detalhes de tudo, ia ficar um vídeo enorme, já tá enorme. Não sei nem se você tá me assistindo ainda. Mas o ponto que eu quero chegar não é sobre mim, sabe? É sobre o que Jesus faz quando você realmente é sincero. Porque Ele te ama. Independente de quem você é, independente do que você faz. Eu me achava a pior pessoa do mundo, sabe? Eu falava, nossa, não tem mais jeito pra mim. Eu ouvi isso, inclusive, de muita gente. Ah, essa menina aí não tem mais jeito não, essa filha do pastor, nossa, não vai mais pra frente, já era. Mas Deus, Ele olha pra você quando ninguém mais olha, sabe? Ele cuida de você, mesmo você achando que não. Nesse meio tempo, eu tentei tirar minha própria vida 3 vezes. E da última vez, eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando, você é preciosa para mim. Porque o que ficava na minha cabeça não tem mais valor, não tem mais nada, não tem mais razão tá aqui. Não tinha prazer em nada. Já magoei minha família, sabe? Mas Deus, Ele... De novo, né? A gente não sabe o quão ruim a gente é. E a gente também não sabe o quão amado a gente é. Eu não tinha noção do quão amada eu era. O que eu tinha aprendido era religião, era que eu precisava usar saia, era que eu precisava não usar batom escuro, é que eu não podia beber, que eu não podia beijar na boca, que eu não podia. Não podia. O que eu aprendi era isso, e não é. Quando a gente entende que é sobre Jesus, que é sobre Ele te aceitar, é pra você vir do jeito que você tá. E quando você vem e conhece, você simplesmente não consegue ficar do jeito que você tá. E você vai deixando de fazer coisas e fazendo coisas que você nunca se imaginou. Porque eu falava assim, Deus, como é que eu vou conseguir? Sabe? Como que eu vou conseguir deixar tudo isso pra trás? Olha o tanto de coisa que eu já fiz. E eu vou te dizer uma coisa, eu, Suziane, quando eu dei por mim, eu falava, caraca, eu já não faço isso tem tanto tempo. Nossa, eu já não pego num cigarro tem tanto tempo. Nossa, eu já não fico bêbada tem tanto tempo. Simplesmente parou. Eu não sei te dizer como, porque não é por meio natural, sabe? Não fui eu, foi Jesus que através da minha oração eu falei, Deus, eu não consigo. E toma aqui, ó, todas as minhas áreas. Eu entreguei tudo pra Deus, tudo. As áreas que eu tenho vergonha, as áreas que eu não consigo, o que eu já luto há tanto tempo. E Ele simplesmente foi, sem eu perceber, aos poucos. Assim. Então o que eu tenho pra te dizer é, Jesus te ama. Muito. Por mais que você já tenha ouvido isso trocentas vezes. Quando eu entendi o amor... É um amor que você simplesmente não consegue resistir. É um amor que te constrange. Realmente te constrange. Você não consegue simplesmente virar as costas pro amor desse, sabe? E Deus, Ele foi dando... É aquilo que tá na Bíblia, né? Quando você busca primeiro Deus, todo o resto é acrescentado. Eu tava numa vida destruída. No fundo do poço, se é que dá pra chamar assim. E tudo ao meu redor foi sendo acrescentado. Muito mais do que sequer eu imaginei. Quem diria se você virasse pra Suziane de 3 anos atrás
e falasse que eu estaria hoje aqui nos Estados Unidos, casada, morando aqui, eu ia falar, você é louco. Nunca. E eu entendo que isso é só o começo do que Deus tem pra fazer, sabe? E isso não é algo restritivo a mim. Tá aberto pra qualquer um. É só você entender que Deus ama você. E você ser sincero e falar com Ele, porque Ele é uma pessoa. Ele tá aqui com a gente. Eu não tô aqui sozinha hoje. Você não tá aí sozinho me ouvindo. Ele tá aqui com a gente, sabe? E não são as minhas palavras, até porque eu nem acredito que eu fale muito bem. E talvez eu nem tenha contado tudo exatamente do jeito que era pra ser. Mas enfim, é Ele que convence, é Ele que tá aí agora no teu coração falando assim, filha, é com você, eu amo você. Sabe? Eu fiz na vida dela, eu também posso fazer na sua muito mais, coisas que você nunca sonhou. Eu nunca sonhei que eu moraria aqui, era um sonho muito grande. Eu nunca sonhei que eu estaria casada. Eu falava assim, eu já fui quebrada tantas vezes. Tantas vezes. Não tem mais esperança. Eu não vou conhecer nunca ninguém que me ame. E hoje meu marido, ele me ama do jeito que Deus me ama. Ele espelha o amor de Deus na minha vida, sabe? Ele cuida de mim e eu vejo o cuidado de Deus através dele, sabe? Então eu tô aqui pra te dizer que Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente sequer sonha. Às vezes a gente nem ousa sonhar coisas tão grandes que a gente fala assim, eu não mereço, mas não, a gente não merece mesmo, eu não mereço, eu, Suziane, não mereço. Mas é porque quando ele olha pra mim, ele não vê a Suziane, ele vê Jesus. Porque um dia ele foi lá e entregou Jesus na cruz pra morrer pelo meu pecado. E graças à morte de Jesus, hoje eu sou feita justa diante de Deus. Hoje ele olha pra mim e vê justiça, ele vê amor, ele vê Jesus. Então ele fala, eu vou dar porque é meu filho. E a gente que é mal consegue dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que é bom, que é o próprio amor. Então o que eu tenho pra te dizer hoje é, Jesus te ama. Se isso fala alguma coisa com você, para um minutinho, pensa, sabe? Procura alguém, procura ajuda. Se você tá passando, seja por um relacionamento abusivo, seja por depressão, seja por pensamentos de suicídio. Se você acha que você tá no fundo do poço, procura alguém, procura ajuda, fala com alguém, não sofre isso sozinho, porque eu sofri isso sozinha e não é bom, não é. Procura Deus, procura Jesus, fala com Ele, porque eu te garanto que Ele vai te responder, assim como Ele me respondeu. É isso. Um pouquinho da minha vida. De novo, por muito tempo eu me questionei se um dia eu abriria isso assim de forma tão transparente na internet, mas eu sinto que é preciso, sabe? Porque não é um filme, não é uma pregação, são vidas que tocam vidas. É o que Deus faz na minha vida, é o que Deus faz na vida de alguém que toca outra vida e você fala, nossa. As pessoas que estão aqui, elas me conhecem, algumas, né, estão aqui há mais tempo, elas viram, acompanharam de perto, elas sabem quem eu sou, elas sabem das minhas falhas. Eu não sou perfeita, eu continuo falhando todo o tempo, mas a gente só consegue olhar e ver o quão é o amor, quão tamanha a graça e o amor de Deus, sabe? Porque tudo é por Ele e pra Ele, todas as coisas. A honra e a glória sempre seja dada a Deus. Que Jesus abençoe sua vida. Que Ele toque seu coração e que você consiga entender o quão você é amado e o quanto a gente não merece esse amor, mas mesmo assim Ele ama.